Olá, sejam muito bem-vindos a mais um do NadiaCast. Tava com saudade, né, Nádia? 2 dias só, né, Dani? 2 dias. Pô, bom que viaja essa mulher, cara. E eu perguntei pra ela, o que é isso? Ela falou, sabe o que pra mim? Sucesso. Pessoa que viaja bastante é porque tem sucesso. Parabéns, Nádia. Obrigado. Vamos ter sucesso juntos Vamos agora. ter sucesso Aham. juntos. Então, Nádia, tua viagem foi maravilhosa. Nós vamos fazer um podcast falando só sobre ela pra Vamos. frente. Mas hoje, como é o teu retorno, e Vamos trabalhar um pouquinho, né, Dani? vamos trabalhar um pouquinho. Vamos trabalhar esse restinho de Esse ano. restinho de ano vamos trabalhar um Aham. pouquinho. E eu tive algumas experiências, enquanto você não estava aí, com alguns dos nossos alunos do curso O Despertar. Então nós temos um curso, se você não sabe, O Despertar. Ah, eu quero adquirir, mas agora não dá, já deu o nosso lançamento. Para o próximo, caso você queira, você pode entrar nas nossas páginas, nos nossos links e dizer que você está interessado e a gente manda uma ficha de pré-inscrição e você deixa o nome lá em stand-by. Quando a gente lançar de novo, você pode entrar na segunda turma. Porque essa turma é um acompanhamento de um ano, onde teremos 9 encontros e a gente procura dar, então não tem muitas vagas, porque a gente procura dar a maior atenção possível aos alunos do curso. E uma dessas alunas, Nádia, nesse tempo que você estava fora, que é uma jovenzinha maravilhosa, eu falo jovenzinha, vamos falar em jovenzinho entre os 12 e os 18 anos, ela, até para não dizer a idade dela e nem mesmo o nome dela, não precisa, mas ela vai estar escutando, ela sabe de quem que eu estou falando. Ela me pediu assim, Dani, eu preciso aprender a trabalhar mais com o meu tempo. Eu não sei gerir o meu tempo. Eu não sei que escolhas fazer, eu não sei o que fazer para conseguir realizar tudo que eu tenho que realizar durante um dia, porque às vezes parece que as minhas 24 horas é pouco tempo. Já sentiu isso, Nath? Esse é um caso específico, né? Por isso que a gente até vai. Calma, não. Fiquei assustado. O nosso. Desculpa. O Tentei nosso passar outro por ficou aqui, nervoso aqui. tentei passar por aqui, mas não deu. É um caso específico de uma das alunas do curso que a gente abriu que falou sobre isso. Mas geralmente quando as pessoas começam a ouvir sobre a mente Ronin, né, sobre o despertar, eles falam: "Nossa, mas que horas que eu vou ler? Que horas que eu vou meditar? Eu não tenho tempo". As pessoas falam isso, né? Então, Todos. porque assim, você, na verdade, 10 minutinhos que você dedica do teu dia, mas a pessoa fala: "Não, eu não tenho tempo pra fazer isso". Uma questão de prioridade também, né? Sim, sim. Uhum. Então, para gente começar a falar sobre gestão de tempo, vamos entender primeiro o tempo. Vamos. O que que é o tempo? O tempo é uma criação divina ou uma criação humana? É uma criação nossa. Criação nossa, humana. O homem, para entender tudo o que existe, ele fala de um tempo tripartido. O que que é um tempo tripartido? Tem coisas que aconteceram, que estão no passado, tem coisas que vão acontecer porque estão no futuro, e tem coisas que estão acontecendo no aqui e no Aham. agora. Então, Passado, presente e futuro. isso, é um tempo tripartido. Então a gente parte do pressuposto que o homem, como homem, ele aprendeu a trabalhar dentro de um tempo. Coisas que passaram, coisas que estão no futuro e coisas que são do agora. Só que eu já falei em outros podcasts que o tempo ele tem uma relação intrínseca com outra valência, que é o espaço. Inclusive, o próprio símbolo da cruz, que as pessoas ligam ao cristianismo, por exemplo, falando de um ser iluminado que foi Jesus Cristo, mas esse símbolo de cruz ele vem já muito anterior a Cristo, que para os egípcios, por exemplo, o que, que significava uma cruz? Significava você, o ser humano, que você está crucificado. Nossa, entre o quê? Entre o tempo e o espaço. Uhum. Então você está crucificado entre duas valências. Como ser humano, você está preso dentro de um tempo E e, um espaço. e um espaço. E o que é esse espaço? O que é o espaço? O espaço é divino? Ou a gente criou também a teoria de espaço? Eu acho que a gente criou também. Criamos, tempo e espaço foi criado. Por isso que nós estamos crucificados entre eles. Porque o espaço, eu preciso explicar o espaço. O espaço que existe entre nós, o espaço que existe entre a Terra e a Lua, o espaço que existe entre esse copo e essa xícara, o espaço que existe entre a água e a borda do copo, porque o espaço, que é tridimensional,
e nós pertencemos a esse espaço, estamos crucificados entre espaço e tempo. Então eu tenho que entender que eu funciono dentro de um espaço ao longo de um tempo, seja ele no passado, futuro ou presente. Então, entendendo que essa é uma criação humana, para que eu possa entender e compreender as coisas. A gente já sabe que o entendimento é mais racional e que a compreensão é algo um pouco mais divina. Por que divina? Porque ela exige prática. Quando você compreende uma coisa, você começa a fazê-la, a executá-la. Se você não compreendeu, geralmente você só entendeu. Quando você começa a praticar, você compreendeu. Então, a gente está agora fazendo uma espécie de entendimento e compreensão do que é tempo e espaço, para que eu possa, dentro do meu dia, que o que é o meu dia? O meu dia é um tempo. Futuro, se eu programo o meu dia hoje, porque vai acontecer amanhã, estou programando algo para o futuro. E eu tenho um espaço entre o agora e o que vai acontecer. Por isso que eu estou crucificado. E o estar crucificado entre tempo e espaço é entender que eu funciono no passado, sendo que eu vivo aqui no presente? Não. Eu funciono no futuro? Não. Tanto que a busca pelo futuro me gera ansiedade. E a prisão no passado, depressão ou nostalgia. Ah, era tão bom antigamente. As músicas antigamente eram tão legais. A forma de aprender era tão legal. Era, mas tudo bem. Mas passou. Passou. Não existe mais. E daí o que está agora é ruim? Ah, é muito ruim. Ou você se adapta ao que está agora, ou você vive uma nostalgia e entra em depressão e, sei lá. E esse se adapta que você fala é transformar a tua realidade, né? Perfeito. Porque tudo tem a ver com realidade. Tempo, espaço e viver essa realidade que me é de momento. Então, quando a pessoa tem dificuldade de se relacionar com o tempo e com o espaço, talvez é porque ela viva muito presa em um dos extremos. Ou no passado, ou no futuro. E aí o presente, que é o que ela tá vivendo agora, é sempre ruim. Sempre ruim. É difícil de se adequar, se adaptar, porque sempre vai estar ruim, né? Sempre. Por quê? Porque você sempre tá preso. Ou a crenças ou traumas do passado, ou a uma ânsia do que vai acontecer. Então, entendeu isso? Você compreendeu isso? Nossa, compreendi. Para você aprofundar um pouco mais, a gente precisa especificar, conceitualizar 4 palavras que eu acho importantes. Porque se eu pedir para você, porque você seria e é hoje uma mulher que consegue gerenciar o teu tempo. O tempo para você, ele funciona de forma diferente. Mas por que o tempo para Nádia é diferente? Porque não passa pela tua cabeça, talvez, ouvinte, que está escutando no Spotify, ou assistindo no YouTube, de forma visual, não passa pela sua cabeça o que ela faz durante um dia. Você olha de fora e diz, meu Deus, não tem como essa mulher fazer tudo que ela faz durante o dia. E o que a gente faz é um canto de unha do que o Akbar faz. Um cara que consegue escrever um livro de 400 páginas em 3 dias. Você fala, não, impossível. Não é. Não é. Porque ele faz. Porque a gente vê isso acontecer. Então, peraí. Então, o tempo tem uma relação diferente relacionado ao que cada pessoa interpreta do que é esse tempo para ela. E para eu interpretar o tempo, eu tenho que entender algumas coisas. Entender essas 4 palavras que eu vou falar agora. Você tem que entender, Nádia, o que é urgente para você. O que é essencial para você. O que é prioridade para você. E o que é adaptável. São 4 palavras que quando eu consigo, de alguma forma, entender e depois compreender, porque eu passo a praticá-la e vejo que realmente é assim, quando você passa a fazer isso, o tempo joga a teu favor.
Não é você correndo atrás do tempo. Ai, sempre eu corro contra o tempo. Sempre me falta tempo. Primeiro, que se falta tempo para você é porque você não é organizado. Você precisa de organização, que é o corpo emocional. Um corpo emocional, quando eu falo que é organização, desculpa, corpo energético. Quando eu falo que essa organização é necessária para que o corpo energético, não que ele ganhe energia, porque energia você ganha através da alimentação, através de uma prática de atividade física que faz com que a energia circule pelo corpo e você seja um cara potencialmente energético, beba bastante água e durma bem. Então, alimentação, atividade física, água e descanso. Fez isso para que a energia esteja pulsando no teu corpo. Tem contato com a natureza e com o sol, ou seja, você se energiza. Você está ali com uma boa energia. Tem pensamentos corretos, que são os positivos, não os negativos. Não está tão preso a pensamentos do passado que te gastam energia, fica preso a um passado. Ou seja, você potencialmente é uma energia ambulante que só está pronto para explorar o teu dia e colocar essa energia em algo que é necessário para você e para a humanidade. Legal. Aí se você é organizado, meu Deus, você poupa tempo e poupa energia. Então, para isso, você precisa de organização. Então, para você gerir o teu tempo, você que tem que entender essas 4 palavras para você poder se organizar melhor. Então, vamos entender, por exemplo, essas 4 palavras. Se eu perguntar para você hoje o que é urgente para você? Lado errado. Urgente é trocar O lado do copo. Vou trocar, segunda vez hoje. Para não causar nenhum acidente. Urgente. Urgente é o que você não tem como alterar, você não pode fazer depois. E eu entendo que alguém ou algo precisa que aquilo seja realizado, por isso é urgente. Então, porque atenta talvez à vida. A vida, exatamente. É algo que assim, não tem como postergar, porque outras pessoas ou outras coisas dependem daquilo, então precisa fazer. Perfeito. Um exemplo. Se a minha filha agora, aconteceu uma coisa na escola, a escola tentou ligar para a mãe dela e não deu. E eu tô com meu celular no bolso, vibra, e por alguma intuição, porque eu não atendo o celular gravando podcasts, mas por uma intuição, acontece de eu pegar o celular e olhar, escola. Essa escola ligou para mim porque não deu certo com a mãe dela. Atendo. Tua filha tá passando mal. Meu Deus. É urgente. Eu largo tudo, isso é urgente para mim. Isso. Agora a pergunta é, por que só o outro é urgente para você? O que seria urgente para Nádia? O que é urgente para você como pessoa? O que é urgente para você sobreviver? O que você precisa para estar vivo? A gente nunca pensa no conceito de urgente olhando para si, sempre no outro. Sempre no outro. Exatamente. Por que você não é urgente? O que é urgente para você? O que se você não fizer, você morre? Que tem a ver com os 4 pilares do físico. Comer, dormir, tomar água e fazer atividade física. Se você começar a entender que o que é urgente para você é o que te mantém vivo, porque você precisa disso para poder atender os outros. Não é isso que fala? Ah, você está num voo, se acontecer alguma emergência, alguma urgência, você primeiro coloca a máscara em você para depois colocar no outro. Por que isso? Porque se você não estiver respirando, você não salva ninguém. Então veja bem, veja como quando a gente coloca isso em caráter de urgência, eu vou começar a organizar o meu dia seguinte com essas 4 características. Às vezes você deixa de comer para trabalhar. E eu pergunto para você, o que hoje é urgente para você? O comer é urgente. Se você ficar tantos dias sem comer, você vai morrer. Não, e se você não almoça direito, aí você começa com dor de cabeça, né, uma dor no estômago. Não produz direito, não trabalha direito. Exatamente, e a comida é urgente, porque você precisa. Faz sentido para você? Faz, total. Total. Então, quando você começa a colocar na tua vida as coisas que são urgentes, você já começa organizando a tua vida de forma diferente. Por isso que você acorda às 5 horas da manhã e vai fazer o que é urgente para você, que é a tua atividade física. O que vai te dar motivação para um dia, vai te liberar endorfina, você vai estar toda preparada para um dia, vai estar mais acordada, mais desperta. Então é pro teu bem. E depois que sai da atividade física, você vai tomar um belo café da manhã. Meditação. Vai fazer a tua meditação, que daí entra no outro ponto, que a gente vai entrar. Porque se você olha hoje, a meditação é urgente? Não. Não.
Se você não meditar, você vai. Se você não meditar durante uma vida inteira, você vai morrer? Não. Não. E vai viver? Talvez. Ela não é Então, urgente, mas ela é necessária. aí nós vamos entrar depois. Ah, tá. Vai entrar numa outra Spoiler, palavrinha. spoiler. Spoiler. Vai entrar numa outra palavrinha. O que é urgente é o que atenta para a tua sobrevivência. Sobrevivência. Ah, mas então, falando assim, o trabalho, ele é urgente. Não. Não, mas eu preciso de dinheiro para sobreviver. Ué, mas às vezes você é filho de alguém que tem dinheiro. E o teu pai te alimenta. E daí? Você precisou do trabalho? Não. Não. Então não pode dizer que todo mundo precisa. Eu posso dizer que o trabalho entra numa outra palavra. Essencial. Essencial. O que é essencial? Qual é a essência desse copo? A água que está dentro dele. Ele tem uma função, sendo como copo. Qual é a função do copo? Abrigar algo dentro para eu poder tomar. Essa é uma função. Eu posso colocar caneta aqui dentro. Ele pode ser um porta-caneta. Pode. Mas é a função dele? Não. Então, qual é a função do copo? É abrigar a água e algum líquido para que eu possa beber. Essa é a função do copo. E o que é essencial para a tua vida? O que é essencial para que você possa viver melhor? Trabalhar. Trabalhar, porque você precisa Produzir e ter dinheiro, porque você vive num mundo capitalista, então você precisa do dinheiro para fazer a troca, né? Para você conquistar as coisas que você precisa para sobreviver, roupa, né? Para você ter saúde, Isso. remédio. Perfeito. Então isso é essencial para você. O trabalho ele passa a ser algo essencial. Então é legal. Então o trabalho é essencial. O que mais que é essencial? Você acha que estudar é essencial? É essencial você colocar coisas de conhecimento para dentro da tua cachola, para que você possa de alguma forma produzir mais para você e para o mundo? Para você criar novas coisas, ter novas fontes de renda. É essencial, essencial. Estudar, aprender. Então estar fazendo cursos de inglês, uma faculdade, uma escola, estudando, whatever, não importa o que seja, mas você está produzindo mentalmente algo. É essencial para você? É essencial. Entende a palavra essencial onde entra? O que dá o tom para a tua vida? O que complementa? Porque você podia hoje ficar lá, vamos dizer que você não trabalha porque você é filho de uma pessoa que sustenta você. Você que é jovenzinho. E você tem um pai e uma mãe muito bem abastados, agradeça, e ele te sustenta. E daí? E ainda assim você diz que não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo. O que você tem que fazer? Nossa, estudar. Eu estudo. Mas que horas? Das 8 da manhã ao meio-dia. Honra, já sobrecarrega o meu dia. Gente, você só tem que fazer isso. A gente tem que trabalhar, estudar e fazer mais trilhões de coisas. Tem família, tem trabalho, tem equipe, tem um monte de coisas que você tem que administrar ao longo do tempo. E às vezes você não trabalha não em uma coisa só, você trabalha em várias coisas, tem vários negócios e tem que fazer. Então, na verdade, você que acha que não tem tempo, é porque você não é organizado. Porque a hora que você organiza e prioriza na tua vida as coisas que tem que priorizar. Então, primeiro eu vou ver o que é urgente. Porque o que é urgente é aquilo que eu preciso ter para eu sobreviver, complementar o resto das coisas. Isso. O que é urgente. Estaria ligado à primeira dimensão, né? Então, que é o eu. Isso. Perfeito. Tá. E ligado ao físico também, né? Porque o que eu preciso para manter meu corpo físico vivo? Os 4 pilares do corpo físico que a gente já falou. Tá. Então tá. Aí o que é essencial? Trabalho e estudo, por exemplo. Tudo que vá, de alguma forma, me acrescentar como ser humano para que eu possa produzir para mim mesmo, que é trabalho e tenho um soldo, e para a humanidade. É? Por que eu tô aqui? Isso não é para servir, de alguma forma, a humanidade. E evoluir, né? E evoluir. Estudar conhecimento. Tô aqui para me servir e servir a humanidade. Sim. Então tá. Com conhecimento. Então, às vezes, você fazer uma engenharia e ser um engenheiro para você poder construir um prédio e esse prédio ser importante para a cidade. De alguma forma, você ajudou. Né? Ou ser professor como eu, estudar para ser professor e dando aula para uma criança, você ensinar algo para ela que aquilo muda a vida dela. Nossa, já fez o bem para uma pessoa, já tá ótimo. Para uma criança e para os adultos, né? Então, você se torna essencial. Não só para você, para a tua vida, como conteúdo, mas para os outros. Para os outros. Aí depois tem outra palavrinha que entra, que é prioridade. Tá. Prioridade é mais importante que urgência? Sim e não.
Porque é urgente, você precisa fazer para se manter vivo. Mas prioridade é algo que você coloca em primeiro lugar. Então tem relação com a urgência. Porque a minha filha é algo que eu coloco quase antes de mim. Então ela é uma prioridade na minha vida. Então, família é uma prioridade na minha vida. Porque eu posso dizer que o trabalho é prioridade. Se eu falar que o trabalho é prioridade, entendendo que nós temos as 9 dimensões, e que a primeira dimensão é a dimensão do eu. A segunda é a dimensão da família menor, que é a esposa, relacionamento e filhos. E que a terceira é o trabalho, que é social. Então, quando eu boto o trabalho em primeiro lugar, eu estou esquecendo outras duas dinâmicas. Você está colocando a terceira dinâmica na frente da primeira e da segunda. Entendeu? Então, quando eu falo prioridade, primeiro que eu tenho que me priorizar, então o que é urgente, e tá bom, também é prioritário. Mas o que mais é prioridade? A tua família é prioridade? Prioridade. Deveria. Antes do trabalho. Sim. Então, aquelas pessoas que trabalham demais e não dão bola para sua família, desculpa, eu acho que você está um pouco equivocado quanto às suas prioridades. Eu não estou dizendo que você tem que seguir o que eu estou falando como prioridade. Só estou fazendo você pensar. O que é prioridade para você? Então, eu sou prioridade para mim. Então eu tenho que fazer as coisas que são de urgência. Só que tem urgência no físico, tem urgência no energético, que eu tenho que ser mais organizado, eu tenho que ter contato com o sol. Tem prioridade no emocional, eu tenho que ter mais autocontrole. Para eu ter controle no meu emocional, quem que desperta o meu emocional? Eu mesmo desperto o meu emocional? Ou relação com o outro? Então, eu tenho relação com a minha família, com a minha esposa, por exemplo. Nossa, me desperta um monte de coisas emocionais. Então, ela me desperta coisas. Então, já que ela me desperta coisas, para eu estar no meu centro emocional e poder absorver e às vezes não falar bobagem, estar com raiva e me controlar muitas vezes em vez de jogar mercadoria, para não falar outra palavra, começa com M, nos outros, eu controlo a minha emoção. E entender também que a outra parte também tem todos esses corpos e isso tudo está em movimento. Para todos? Para todos, né? Então, no relacionamento ainda mais, né? Porque são os dois ali nessa troca e tudo acontecendo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exatamente. Então, em controle emocional, eu vou pro corpo mental. Se eu sou prioridade e meu corpo mental é prioridade, o estudo, que é essencial, também é prioridade. Principalmente o meu estudo, quando eu me refiro a um estudo voltado muito mais à parte espiritual, que é um conteúdo de autoconhecimento. Então, não só o estudo de uma profissão, mas também estudar algo relacionado a um crescimento mental que vai me levar a ter mais conhecimento espiritual para que eu possa vivenciar isso de forma prática. Então, também é prioridade um caminho espiritual. Sim. Então, a prioridade, ela pode estar ligado à vocação e a propósito. Então, se está ligado ao meu propósito, ajudar as pessoas, eu tenho que fazer de tudo para melhorar como ser humano, principalmente nas partes de conhecimento e de meditação, por exemplo. Se eu ensino as pessoas a meditar, eu devo meditar. Sim. Porque eu devo conhecer a mim mesmo. Eu devo ter um contato maior comigo mesmo, com esse eu espiritual, para que eu possa, de alguma forma, ajudar as pessoas a também terem esse contato. Senão, como que você vai ajudar? Se eu não faço. Se você não faz. Então, Entende? é uma prioridade para Claro, você. isso para mim é uma prioridade meditar. Exatamente. Então eu coloco ela na frente de muita coisa. Então, como é que você pode organizar isso? Eu vou falar como é que eu organizo o meu dia. Ok? Então, eu acordo às 4h20 da manhã. Já está organizado o meu dia de amanhã, por exemplo. Mas acordo às 4... Vamos falar do dia de hoje. Às 4h20 da manhã eu acordo. Chego no estúdio 10:45. Mas por que chega antes? Se a aula começa às 5, eu tenho que preparar o estúdio. Eu tenho que arrumar o café. Eu tenho que já colocar o aluno a aquecer. Para que assim que ele comece a fazer aula. E não tem problema nenhum. Eu chego e preparo o estúdio. Tá, mas você já acordou e já foi pro estúdio? Não, eu acordo, faço minha higiene pessoal. Só que eu não como nesse momento. Acho muito cedo para comer. Mas eu acordei nesse horário. Porque daí eu tô colocando o trabalho como essencial, mas eu não esqueci minhas urgências, porque eu tenho lá. O meu horário de alimentação é comer
depois das 6 da manhã. 6, 7 horas da manhã, eu vou lá e faço um lanchinho. Peço licença para os alunos e como o meu ovo que eu já fiz de manhã. Antes de sair de casa, eu fiz um ovo e levei para comer. Ovo, uma colherzinha de tapioca, umas sementinhas de abóbora, uma linhaçazinha. Faço uma panquequinha pequena e eu como junto com café, sem açúcar, que eu tomo entre 6 e 7 horas. Tá ali minha urgência. Comi. Mas você já deixou isso preparado? Preparado. Você já planejou para isso sair, na hora que acordou? antes de sair. Aí preparei, comecei a dar aula, tomei meu café durante minha aula e... Nossa, Dani, mas não seria melhor? Claro que seria melhor você sentar e tomar teu café desfrutando aquele momento. Mas quem não tem cão, caça com gato. E você adapta a tua rotina. A minha rotina e a minha vida. Se você consegue fazer isso, melhor ainda, porque às vezes você começa a trabalhar às 9, show de bola, ou às 8, acorda às 6. Nossa, mas acordar às 6? Ué, tem gente que acorda às 6 para fazer sua higiene pessoal, ler das 6h15 às 6h30, 15 minutinhos e a pessoa lê, e depois ela medita, das 6h30 até às 6h45. Daí ela tem 1h15 ainda, antes de trabalhar, para tomar o seu café, ler o jornal e atualizar as notícias do dia. E daí ela vai trabalhar descansada. Sai antes, para não sair correndo sempre, porque a pessoa é organizada, porque ela tende a chegar antes sempre. O tempo tem que beneficiar, o tempo não pode ser... Você não pode ser escravo do tempo. Você não pode estar correndo atrás do relógio, o relógio corre atrás de você. Eu chegando 10 minutos antes no meu trabalho, o relógio está correndo, eu já estou lá. E você não se prende àquele tempo. Ai, meu Deus, eu preciso fazer isso. Isso é disciplina. Por isso que a disciplina é uma arma da prudência. Vamos falar assim. Porque a prudência é uma inteligência, né? A prudência é a mãe das virtudes. A prudência é o olho do sábio. Então, uma pessoa que tem um olhar diferente da vida. Um olhar, assim, eu diria antecipado, né? Antecipado. Você consegue antecipar as coisas porque você organiza a tua vida. Porque tudo está pronto. Porque você não corre atrás do tempo. O tempo corre atrás de você porque você é disciplinado. Então, a disciplina é uma arma. Mas eu quero fazer uma observação. Faça. Eu era assim. Quando eu falava assim da minha agenda... Até eu tinha um orgulho de falar, nossa, hoje eu tenho 50 reuniões, eu tenho 35 projetos no Brasil inteiro, hoje eu tô não sei aonde, amanhã eu tô não sei aonde. Era assim, parecia que era uma vantagem, até pro mundo corporativo, falar tudo isso. E depois eu fui aprendendo que não. Que até a liberdade financeira não é você ter um monte de coisa. É você saber organizar o seu tempo e fazer com que as coisas aconteçam sem que você esteja ali, tenha que estar ali o tempo todo. E eu fui mudando isso. Até a mudança de carreira. Talvez eu não pudesse fazer isso antes, mas eu fui trabalhando a minha cabeça, a minha mentalidade para ir para essa forma de pensar. E hoje eu vejo, assim, hoje estando fora desse mundo, assim, dessa escravidão, eu vejo que as pessoas acham que falar sobre isso é bonito, é uma vantagem competitiva sobre a vida do outro. Eu tô saindo de férias, mas nossa, olha o meu celular, tá com 150 conversas em aberto. E eu olho e falo, não é legal. Não é legal você deixar as pessoas sem resposta, não é legal você não tratar as suas pendências, sair e não deixar as coisas resolvidas. E talvez por isso seja melhor ter menos coisas ou você planejar melhor. Isso. Então, assim, hoje eu consigo ver isso. Mas se a gente for conversar com as pessoas que estão alienadas presas e escravas desse tempo e desse espaço, é uma vantagem falar que você, nossa, meu WhatsApp tá cheio, olha o meu Telegram, nossa, eu não consigo responder meu Instagram. E não é. Não é. Isso falou tudo. Você está crucificada entre o tempo e o espaço. Estar crucificado, você está preso. Está preso porque o tempo e o espaço dominam você. Exatamente. Não você que domina o tempo e o espaço. Ou seja, você não faz aquilo que é a tua escolha, você tá ali na manada, né? Tá na manada, tá indo com todo mundo. Porque todo mundo faz assim, eu tenho que fazer. Exatamente. Não. Por isso que você tem que só colocar nome aos bois quando a gente fala essas 4 palavras. Né? Quando tu fala o que é urgência, o que é essencial, o que é prioridade e o que é adaptável, que a gente já vai falar. Então, seguindo da rotina do meu dia. Acordo, 4h20, faço minha higiene, preparo minha comida, vou pro estúdio, abro, dou aula até 6, 7, faço minha refeição,
Continuo dando aula até as 9. 9 eu saio, no caso do dia de hoje, saio de lá, do meu trabalho, e vim fazer uma prioridade. Saio, já fiz uma urgência, já fiz o que é essencial, meu trabalho, e agora estou fazendo uma prioridade. O que que é? Ajudar a mim mesmo e aos outros. É uma prioridade. Aí estamos gravando o podcast aqui, das 9 até meio-dia. Já está estabelecido meio-dia. Meio-dia eu saio daqui, vou fazer o meu... Tua urgência, Minha almoçar. urgência, vou almoçar, descansado com a minha esposa, conversando, batendo um papo. Depois do meu almoço, eu vou dormir 30 minutos, que eu faço isso todo dia. Descanso, às vezes até sentadinho, sabe, na cama assim. Eu só fecho os olhos, eu dou uma descansada na mente, que é fantástica. Pronto, meia horinha. Depois daquilo ali, depois dessa hora, o que você faz? Eu vou trabalhar daí com a parte de conhecimento, eu faço algumas leituras, principalmente relacionadas ao podcast, ou coisas que eu tenho que fazer para o curso Despertar. Uhum. Eu faço. Então, continua aí, é essencial. Estou trabalhando na minha parte de conhecimento. Depois eu vou fazer outra urgência. Eu faço minha atividade física das 3 até as 3h30, lá no meu prédio, eu e minha esposa juntos. Meia horinha. Das 3 às 3h30. 3h30 eu volto, preparo meu lanche e vou pro estúdio dar aula às 4. Aí às 4 eu fico das 4 dando aula. No meio dessas 4 até as 9 eu tenho mais um lanche. Chego às 9 em casa, tomo um banho, faço minha janta, como um pouquinho, vou ler daí algo de conteúdo espiritual, vou meditar e depois vou dormir. Tá, e caso eu queira colocar, Dani, uma Netflix, você coloca que hora da Netflix, se você quiser assistir 30 minutos do seriado porque você chegou mais cedo em casa, porque o último aluno não foi. Eu assisto. Mas que horas? Não depois da meditação. Assisto antes da meditação. Uhum. Porque eu coloco alguma coisa que é para adaptável, que não vai me trazer o benefício que me traz ver uma sériezinha que eu vou rir um pouquinho, que é comédia, é muito mais prazeroso, é muito mais terreno. É ficar ali dando espairecer. Ficar com o tempo um pouco ocioso, que não é ruim também. Mas é pouco tempo que eu fico ocioso. O resto do tempo eu estou produzindo. Porque eu não vim aqui para ficar na ociosidade. Eu vim ao mundo para aprender. Eu vim aqui para curtir. E eu curto aprender. Eu curto viver. Você tem satisfação em fazer isso, não é uma obrigação. Perfeito. Porque eu poderia colocar como prioridade assistir Netflix toda noite. Tipo, 3 horas. Mas daí a gente entra, por exemplo, naquelas pessoas que falam, ai, não tenho tempo para ler e meditar. Mas daí você tá... Como é que você está planejando o teu tempo? Como é que você está dividindo isso, né? Você está priorizando o errado. Que não é errado você assistir o Netflix. Às Não. vezes a gente troca ideia e conversa sobre coisas que a gente aprende em seriados lá, que a gente até indica, porque é legal, Perfeito. filme. Mas você não pode dedicar todo o teu tempo a isso. Isso. Por isso que a estratégia de você planejar o teu tempo é isso. Você... Não, beleza, amanhã é domingo, eu quero assistir uma série que eu vi lá que foi indicada. Não tem problema. Tranquilo, é o teu domingo. Você faz No teu domingo não tem as 8 horas de trabalho que você fez durante a semana. Exatamente. Então você tem 8 horas para fazer de Que coisas. você quiser. Inclusive, não fazer nada. Nada. Você pode escolher não fazer nada. Mas como assim? É ficar ocioso? Não. Não fazer nada é não fazer. Você está consciente que você não está fazendo nada. E é muito bom. Sabe? Tá andando dentro de casa. Um momento legal pra você não fazer nada, numa sauna, ou tomando sol. Não vou fazer nada, vou ficar aqui. Eu tô tomando sol, mas eu tô curtindo. Tô curtindo, tô com a minha cabeça vazia, tô no vazio, tô fazendo nada. Que é uma curtição também. Exatamente, e é legal. Que é bom também. Só que você tem que, de alguma forma, organizar isso durante o teu dia. Então, eu dei um exemplo aqui, e dei um exemplo já do adaptável. Porque, por que eu falo que a prioridade é importante? A prioridade é importante porque é para onde eu vou direcionar minha vida. Lembra que a gente já comentou em podcasts passados que por que você faz atividade física? Você pode ter a tua prioridade da atividade física pode ser emagrecer ou pode ser manter o templo do meu espírito sempre saudável. Olha a diferença. Um é emagrecimento, que é muito mais material,
E a outra prioridade é muito mais espiritual. É o templo do meu espírito. É onde o meu espírito habita. Então eu quero que o meu espírito tenha o lugar ideal para ele habitar. Não porque eu quero materialmente que as pessoas me vejam bonito. Ou essa coisa de urgência, preciso emagrecer, emagrecer. Parece que daí é sempre você tá de novo crucificado entre tempo e espaço. Para você emagrecer. Faça as coisas certas, da maneira correta, que tudo vai acontecer. Porque a pessoa que, de alguma forma, organiza o seu tempo e faz o que tem que ser feito, come direito, faz atividade física, bebe água e dorme. Quando ela faz isso, inevitavelmente ela vai ter resultado de emagrecimento, se ela quiser. Porque é só ela controlar a alimentação, fazer a alimentação mais saudável, que ela vai ter um emagrecimento. E daí a questão é o seguinte, ela vai ter um emagrecimento de qualquer jeito. Então por que a prioridade dela não tem que ser cuidar da sua saúde, do seu corpo, para que o espírito possa simplesmente operar o que ele tem que operar? Em todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas. Então isso aqui é consequência, então eu não preciso ter como objetivo emagrecer. O emagrecer é uma consequência de algo muito maior. Por isso que a minha prioridade é me desenvolver espiritualmente. Essa é uma prioridade para mim. Porque, consequentemente, você vai evoluir em todas essas áreas. Em todas as áreas. Porque eu me desenvolver espiritualmente, na verdade, não tem nada a ver com espírito. Me desenvolver espiritualmente é preparar os 4 pontos dos corpos, que é físico, energético, emocional e mental. Eu preparo isso que está dentro da matéria para que isso que está no espírito possa habitar isso aqui. Exatamente. Então estar no centro é como se teu espírito pudesse sentar no trono da tua vida. A hora que ele senta no trono, ele começa a operar. Mas operar como? Operar da forma que o Akbar opera. Mas como que ele opera? Cara, fluência, o tempo corre atrás dele. Exatamente. Porque sobra tempo. Ele faz tudo. E cada vez ele faz mais coisas. Mais coisas. Aí que a gente já falou sobre isso, né? Que isso é magia. Ser mágico é ser isso. Ser mágico é fazer várias coisas ao mesmo tempo. E sem estar aprisionado. Sem estar crucificado. Sem estar. Porque um dia que ele resolve não escrever, ele não escreve. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque às vezes ele priorizou a filha dele naquele dia. Olha que legal. Então você pode priorizar o que você quiser. Exatamente. A prioridade é uma escolha. Dani, agora que você especificou as 4 palavrinhas, a gente consegue identificar na nossa vida o que é urgente, o que é prioridade, o que é essencial. E o que é adaptável, que eu não falei. E a gente tem várias pessoas que mandam, mas eu não consigo ler, não consigo meditar. Você diria que seria um planejamento disso e a gente precisa identificar isso na nossa vida e aí planejar, por exemplo, assim, eu faço isso. Eu tenho a agenda, a gente compartilha a agenda com a equipe, porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Perfeito. Então eu sei o que fazer e de repente, não consegui fazer aquilo porque aconteceu alguma coisa imprevisível ali, mas eu consigo adequar. Mas eu trabalho com planejamento, trabalho com checklist. Sim. E isso me facilita, é a forma como eu opero. Porque aí eu consigo ter uma previsão até do que precisa ser feito. As pessoas que trabalham comigo conseguem também se adequar e ver o que vai acontecer. Mas qual que é a tua dica? Assim, nem todo mundo é checklist, nem todo mundo tem planejamento. Mas, por exemplo, a gente sabe que tem adolescentes que estão assistindo o nosso curso lá, até pessoas mais velhas que não conseguem ter esse planejamento de tempo. Qual que é a tua dica para as pessoas sempre conseguir planejar isso antes ou... ver dentro dessas 4 classificações ali, o que você está destinando mais tempo? É isso mesmo. Na verdade, quando a gente coloca algumas palavras, porque você poderia colocar outras 4 palavras, não importa para mim. O importa é o que eu quero trazer com essa palavra. Eu quero trazer uma compreensão. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Então, quando eu falo que hoje a minha vida tem uma prioridade mais espiritual do que material, não que o material não vai acontecer, vai acontecer, tanto que eu continuo trabalhando, continuo produzindo, só que quando você prioriza as coisas, voltado mais para o espiritual, aí meditar é uma prioridade, você vai fazer, porque é prioridade. Enquanto você não, primeiro mentalmente, não entender e compreender essas palavras que fazem sentido para você, é difícil você colocar isso no papel. Então depois que você compreendeu isso, aí sim, pega e coloca do meu dia a dia o que é cada coisa. Classificar E não tem problema você colocar alimentação.
Urgência e prioridade. Coloca, não tem problema. Aí você vai ver que tem várias coisas que são prioridades. Na verdade, muita coisa é prioridade. Na verdade, tudo você vai colocar como prioridade. Para mim, porque como é que eu vou ter uma evolução? O próprio Akbar fala, como é que você vai meditar se você está com dor? Você está doente. Por que você ficou doente? Ah, porque eu não comi uma semana. Ou porque eu não tô fazendo alongamento e tô com dor aqui na minha perna e tô fazendo errado. Tô com dor na lombar, não consigo sentar. Como é que você vai meditar com dor? Não vai. Como é que você vai buscar um caminho espiritual se você não está preparando a base? Como é que a águia vai pousar no ninho se o ninho não está pronto? Exatamente. Então, a partir do momento que você começa, você vai fazer a classificação ali, é um começo. Então, aquilo que é Perfeito. prioridade hoje, por exemplo, meditar não é porque eu tô com dor, eu preciso resolver meu problema de saúde. Então, a tua saúde vem antes. Isso virou E urgência. virou urgência. Como aconteceu agora, algumas semanas atrás. Eu tava com sinusite e o médico me deu um antibiótico e falou, não faça atividade física essa semana. Ok? Então, a tua prioridade virou a tua saúde, Que era tomar o remédio tomar pra o ficar remédio, melhor. cuidar e não fazer atividade física naquela semana porque o médico pediu. Isso. Mas isso não me impediu de meditar e fazer exercícios etérico-físicos. Eu trabalhei a minha energia, trabalhei exercícios de outra forma. Trabalhei alongamento, trabalhei soltura articular, fiquei muito mais relaxado. Ou seja, eu potencializei meu corpo. Sim. Só De outra forma. de outra que forma. não foi através do exercício E físico. voltei a fazer o exercício físico depois que me foi liberado. Sem neura. Aham. Porque tem gente que não consegue ficar nem um dia sem fazer atividade física. Você foi de um extremo para outro. É o do não fazer nada por fazer demais. Exatamente. Tá vendo o equilíbrio? Tá vendo? Você vê como a gente tem que ser sensato, como a gente tem que ser inteligente. Você tem que ser inteligente. Aí eu vi o cara fazer um exercício na internet que fica de ponta cabeça com 200 quilos na perna. Pra quê? Pra quê? Ah, porque eu achei bonito. Primeiro que você não é o cara. Você não tem o mesmo Você não tem corpo. preparo. Você não tem preparo. É. E também você não faz Não o que o cara precisa. faz. Por que o cara fez aquilo? Aí tu vai ver o cara tá se exibindo. Porque ele nem é atleta, não faz nada, ele simplesmente ele criou algo para chamar atenção. Porque isso é uma alienação. Hoje as pessoas estão alienadas ao mundo de que tem que fazer todas as loucuras que muitos youtubers fazem. E até, ou tem que ter esse estereótipo, né, que eu falei aqui. Você precisa ter tudo aquilo ali pra você falar que você é bem sucedido. E na verdade não. A gente Não. vê que cada vez, se você tiver menos coisas, se você conseguir ter esse melhor gerenciamento, cada vez mais você é bem sucedido. Às vezes você não precisa ter. É um conceito errado que a gente cria, porque a sociedade impõe isso até. Né? Perfeito. Quanto mais coisa você faz, mais você tem que fazer da maneira certa. Correto? É isso. Então, você colocou primeiro, você nomeou o que é urgente, o que é essencial, o que é prioridade e o que é adaptável. Adaptável é tudo que você possa tirar e colocar no teu dia e não vai fazer muita diferença. Netflix, uma comédia, é legal, mas não vai fazer muita diferença. Enquanto que uma leitura de cunho espiritual, sabe aquelas que você está lendo e você, cara, aquilo traz um entendimento de coisas da tua vida que vai te impulsionar muito mais para frente do que para trás. exatamente. Mas às vezes as pessoas não têm esse entendimento porque não têm esse hábito da leitura e da meditação. Né? Eu acho que muito do que a gente fala está relacionado a isso, a gente aprendeu isso, é porque meditar é o teu tempo com você. E às vezes você fala, não posso perder 10 minutos aqui meditando. E às vezes é nesses 10 minutos que você está encontrando você mesmo, que você, né, volta o teu olhar para dentro, que você fala, nossa, eu acho que eu vou fazer isso, isso, isso nessa situação aqui. Na verdade, você sai do furacão ali, sai fora, ó, você olha de fora e você vê as situações. É nesse momento. O que é o meditar? Se nós estamos crucificados entre o tempo e o espaço. É você sair. Quando você sai, você vê tudo de fora. Você vê de fora. É muito mais fácil de encontrar a solução para um problema. Isso. De ver o que realmente está acontecendo, o que é prioridade, o que é urgente, o que é essencial. Só que quem que vê? É o teu pensamento que vê ou é o teu eu verdadeiro? É o teu eu, é o teu espírito que está vendo. É. Só que se a gente não se expor ao ato de meditar, porque na verdade o ato de meditar, você vai treinar ver mais o teu espírito. Isso. Você vai treinar olhar com o olho que você tem que olhar sempre. Eu diria assim, ver as coisas como elas realmente são, porque daí você não está condicionando até a tua mente, né? Porque você tá ali, você traz os condicionamentos da forma como você quer ver.
quando você sai, não é como você quer, como o teu ego quer, como a tua mente quer. Na verdade, é como realmente é, Perfeito. né? Então, esse tempo que a gente dedica para essa parte de meditar, é isso, É isso. né? Mas o nosso papel aqui é dizer, falar para as pessoas que realmente funciona. Isso não funciona de hoje para amanhã. Isso é Não. tempo, é prática, é você fazer todos os dias, você ter dedicação, você ter o esforço de todos os dias você tá fazendo isso. No começo, você vai colocar como, ai, isso é chato, eu não quero, ai, de novo. Mas a partir do momento que você treina tanto isso torna parte do teu dia. Sim. E é chato, mas por que é chato? Na verdade é chato porque você não entende. Porque você não entende. Você não compreende, É. você não entende. Gente, se eu tô fazendo, eu faço atividade física porque eu quero viver mais tempo. Eu quero aproveitar o máximo que eu puder, aproveitar essa experiência humana. E para aproveitar essa experiência humana aqui, como espírito habitando um corpo Você humano, precisa disso você aqui. precisa do corpo. E se eu preciso do corpo, meu Deus, a atividade física tem muito mais benefícios do que malefícios. Então, por favor, é algo que eu tenho que fazer, porque é urgência. E a hora que se faz, porque você tem que fazer. Sem colocar peso. Ai, que droga. Porque é muito infantil colocar o peso nas coisas. Você já passou por isso. Sabe o peso do... Não, mas eu Não não quero. queria, eu não quero, eu não vou. Isso é muito infantil. Então você vê as pessoas que têm sucesso, todas elas fazem o que tem que ser feito. E não colocam peso. Não colocam peso, fazem por disciplina. E quando você menos espera, aquilo flui. Tudo está funcionando daquela forma. Aí você sente falta. Sente falta da tua rotina, sente falta do teu mapeamento diário. É isso. Então, a gestão do tempo é uma inteligência. Você tem que trabalhar primeiro pelo mental, para você compreender esses 4 pontos e classificar no teu dia e colocar no papel. Coloca como você faz. O teu checklist é maravilhoso. Todos deveriam fazer checklist. Mas por quê? Porque é mais fácil, tá ali. Você escreveu o que você tem que fazer. Você disse. Meditei. Eu disse que eu tinha que fazer. Você disse o que tinha que ser feito no outro dia e você vai lá e clicou. Por ordem de urgência até o que não é tão urgente. E foi fazendo. Isso. Aí fez tudo. Ah, legal. Pronto. Que legal. Cumpri a minha meta do dia, fiz tudo. E vou confessar pra vocês que até o meu checklist ele funciona com agenda, que eu colocava até o horário do meu treino. Então, às 4:30 da manhã, o despertador toca, às 5 horas aparece lá. Eu tenho um compromisso, tinha um compromisso chamado treino. Pra tudo, pro dia inteiro. Então, eu apitava o dia inteiro. Aí, quando isso passou a fazer parte do meu dia, que eu não preciso mais pensar pra fazer, eu comecei a tirar. Hoje a minha agenda tá vazia, porque eu já sei o que eu... claro, ela tem agenda, por exemplo, de reunião, com cliente, compromisso. Mas hoje ela tá vazia porque eu sei que eu tenho que fazer. Só que quando eu titubeava, ai, será que treino, será que não tem? Será que eu vou falei, hoje? não, eu tenho que colocar isso na agenda como um compromisso. Porque daí minha mente entende que eu tenho que fazer aquilo, porque é um compromisso. E como eu sou categórica ali em cumprir compromisso, foi essa forma que eu encontrei de fazer a coisa acontecer. Até isso entrar no meu dia e não tem mais dúvida. Só que até o momento que tinha dúvida, tinha que estar ali na agenda, porque era a forma que eu encontrava de, não, preciso fazer. Preciso me planejar, preciso ter o meu dia programado. Porque daí meu dia já começa às 5 da manhã, com a minha agenda de treino. Perfeito. A partir do momento que aquilo não tem mais dúvida se eu vou acordar às 4:30 ou não, eu tenho que acordar, já é o dia. Aí eu comecei a tirar. Falei, ai, que saco, o celular apitando toda hora, eu já sei que eu tenho que fazer isso. Aí eu comecei a tirar. Né? Então, essa foi a forma como eu encontrei de fazer esse planejamento do meu dia. Sabe por que o meu celular apita? O meu celular apita me dizendo, beba água, tantas vezes por dia. E ele apita também quando diz, não reclame. Eu coloco lá alguns lembretes. Mas por quê? Para eu estar consciente. Para não estar escravizado pelo tempo e pelo espaço. Então, cada vez que eu vejo lá, não reclame. Aí eu já faço um retrospecto. Puta, reclamei de tal e tal coisa aqui. Aí eu trago minha mente para a consciência do agora e fico concentrado por um tempo, pelo menos, não reclamar. E você Então sabe, é legal. É legal. E a gente é tão inteligente com relação a isso, que mesmo esses lembretes, uma hora você vai falar assim, puxa, não tô. Não tô reclamando mais. Eu faço isso para várias coisas. Por exemplo, para não fazer... apertar os dentes durante o dia. À noite eu uso a plaquinha. Durante o dia eu tenho vários lembretes. E começou a chegar uma hora que vem o lembrete. No começo eu tava assim, ó.
Agora lembra? Eu Já já tá tô relaxado. sentindo que tá relaxado. Então chega uma hora que você não precisa mais do Já. lembrete também, porque você já acostumou, né, o teu próprio mental a seguir aquele caminho ali. Isso. E é um caminho que tá dando certo. Exatamente. Quando as coisas estiverem fluindo pela tua vida, você está no caminho certo. Quando você estiver tendo muito problema e muito enroscar a tua vida, se liga porque algo está errado. Sempre, porque o universo ele, ele é abundante e ele está aqui para te dar o melhor. Se você não está recebendo o melhor do universo, é porque você não está fazendo o melhor para você. Porque fazer o melhor para si mesmo é, é como fazer algo para o universo. Porque se você é um Deus presente dentro de um corpo humano, quando eu falo Deus, entenda como uma centelha divina, cara, você merece o melhor. Só que para você merecer o melhor, você tem que ser melhor para você. E é isso. Então, a gestão do tempo só depende de você. De você entender, compreender essas palavras e organizar o teu dia. E fazer o que tem que ser feito. Simples assim. É isso mesmo. Beleza? Valeu, Dani. Obrigado, Nádia. Bom retorno. Obrigado a todos. Abraço. Até o próximo.